Então, o ar em movimento. Aquecido pelo sol, o ar fica mais leve e sobe. Nas camadas mais altas da atmosfera, o ar esfria, fica mais pesado e desce. Assim, ele está em movimento contínuo. O ar em movimento forma os ventos. Podemos saber o sentido do vento usando um instrumento chamado de biruta, tá certo? A biruta é um cone de tecido afunilado e oco e muito usado nos aeroportos. Por meio desse aparelho, o piloto se orienta, pois o avião deve decolar sempre contra o vento, nunca a favor do vento. Tá certo? Então, nós temos aqui um esquemazinho que demonstra, né? Que nós temos aqui, no primeiro, número 1 aqui, o calor do sol aquece a superfície da Terra e o ar que está mais próximo dela. Tá vendo aqui? Então, aqui nós temos o ar, os raios solares. O que é que vai acontecer? Quando o ar é aquecido, ele fica mais leve. E o que é que vai acontecer com ele? Ele sobe, tá certo? Então, o calor do sol, né? O calor do sol libera os raios, tá vendo? Aquece a terra, aquece a superfície da terra. Esse ar, quando está aquecido, ele fica leve e o que é que vai acontecer? Ele sobe, tá certo? A importância do ar. Além da importância para a respiração da maioria dos seres vivos, o ar é essencial para outras atividades. Por exemplo, ele contribui para o funcionamento dos meios de transporte, como barcos à vela, possibilita o voo das aves, leva semente das plantas de um ponto a outro dos ambientes e também distribui chuvas. Então, é muito importante o ar em movimento. O ar em movimento recebe o nome de vento. Umidade do ar. Sempre há certa quantidade de vapor de água no ar. Isso ocorre porque a água dos rios, dos mares, dos lagos se evapora com o calor do sol e sobe para a atmosfera. Esse vapor não é invisível e não tem cheiro. Esse vapor não é invisível e não tem cheiro. O vapor de água não permite que o ar fique totalmente seco. É o que chamamos de umidade do ar. Quando o ar está muito úmido, pode ocorrer chuvas. Quando o ar está pouco úmido, o ar fica seco e pode prejudicar nossa respiração e a dos outros animais. Isso acontece porque quando inspiramos o gás oxigênio, também inalamos do ar partículas de água na forma de vapor. Pressão atmosférica. Vivemos imersos no ar, mas não conseguimos vê-lo. Entretanto, como ele é transparente, podemos enxergar o ambiente. Apesar de ser invisível, o ar é formado por pequenas partículas que estão em constante movimento, chocando-se com os corpos e excedendo forças sobre eles. Essa força é chamada de pressão atmosférica. Todos os corpos que existem na Terra estão submetidos à pressão do ar. Então, analise a figura abaixo. Então, vamos fazer uma análise aqui, né? O ar exerce pressão sobre todos os corpos. Então, aqui nesse caso, o ar está exercendo pressão sobre os lados do corpo aqui dessa criança, tá certo?